Sou grata a Deus por essa tão grande, né? Riquíssima oportunidade de estar aqui, neste lugar de louvor e adoração ao nosso Deus. Sinto-me muito bem todas as vezes que aqui eu venho, porque eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Glória a Jesus, é muito impactante. Louvo ao Senhor pela vida da nossa irmã Célia, que me fez o convite. Glória a Deus, que responsabilidade grande. Louvo a Deus pela vida do pastor Malaquias, né? E sua família e todo o corpo ministerial. Estou muito feliz, irmãos, por estar aqui nesta noite. Foi me dada uma oportunidade, né, de estar ministrando a palavra do Senhor. Essa palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que liberta, que transforma. Glória a Jesus. E estou muito alegre. Eu gostaria que toda a igreja abrisse suas Bíblias no livro de João, capítulo 18, versículo 10. Eu creio que Deus ele vai falar muito aos nossos corações nesta noite. Glória a Jesus. Não vim também aqui para te emocionar. Eu vim para pregar a palavra de Deus, porque é ela que tem sido o meu sustento. Glória a Jesus. Que você ouça com atenção. Glória a Deus, porque o Senhor ele tem algo a fazer conosco nesta noite. A campanha fala a respeito de convertei-vos. É forte, viu? Glória a Jesus. Vamos lá? João, livro Evangelho de João, capítulo 18, verso 10, que diz assim: Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Mal. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, quando nós falamos a respeito de converter, a palavra convertei-vos, ela tem um significado muito amplo no hebraico, que quer dizer voltar, retornar, dar meia volta e voltar-se para Deus, com base no Antigo Testamento. Quando vamos para o Novo Testamento, quer dizer mudança de mente, de coração, mudar a maneira de pensar que vinha refletir no nosso comportamento. E pensando nesse tema, o Senhor ele me levou para esse texto bíblico no Evangelho de João, que fala a respeito de Pedro. Todos nós conhecemos um pouco da história de Pedro. Pedro ele recebe um chamado, nós vamos ver no livro de Mateus, Mateus capítulo 4, verso 18 ao 20, quando o Senhor, ele chama Pedro pela primeira vez. Pedro, para deixar as redes, para deixar de ser um pescador, para se tornar um pescador de almas, um ganhador de almas. Um homem ao qual tinha um chamado muito forte, e que o Senhor ele tinha um propósito na vida dele, assim como Deus ele tem na minha e na sua vida. Porque não estamos aqui apenas para sermos mais um, né? Para encher a igreja, para vir aqui como se fosse um entretenimento, mais um dia de culto. Não, o Senhor ele nos chamou com um propósito específico. Glória a Jesus. E o nosso irmão Pedro, ele esteve presente em momentos marcantes na vida de Jesus. Ele esteve presente na ressurreição da filha de Jairo. Ele esteve presente na transfiguração de Jesus. Como também ele esteve presente quando Jesus estava orando ali no Getsêmani. Pedro, ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus Cristo. Nós sabemos que dos 12, 3 era mais achegado a Jesus, que era Pedro, Tiago e João. E nós sabemos que cada um de nós, como cada um dos discípulos, eles tinham um temperamento, uma personalidade, como também uma natureza. Assim é a igreja de Cristo. Tem pessoas que são mais calmas, né? Tem pessoas que são mais afoitas, né? É assim, a igreja de Jesus, cada um tem um temperamento diferente, mas a todos ele ama. E o Senhor, o amor do Senhor por Pedro era muito grande. Porém, há características na vida de Pedro
que é as mesmas características que há na igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias. Por quê? Nós iremos ver aqui no Evangelho de João, capítulo 18, verso 10, que Pedro, no momento que Jesus, os soldados vêm para apanhar Jesus, para levar Jesus cativo, porque já estava no propósito de Deus, Pedro ele vai tirar a espada da bainha e vai cortar a orelha de um homem. Naquele momento, o que vai falar mais alto na vida de Pedro não vai ser o Espírito de Deus, e sim a atuação da carne. Pedro, ele andava com Jesus, ele viu os milagres de Jesus. Ele ouviu os ensinamentos de Cristo, porém Pedro ainda não era convertido. Pedro ele tinha muito o que aprender. E o pior disso tudo, que ele aprendeu de uma maneira amarga, de uma forma difícil. E não é diferente para os nossos dias. Não é diferente. Estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Dias complicados, dias trabalhosos, como está escrito na palavra do Senhor. E que muitos se titulam até mesmo como cristão. Hoje, ser cristão é um luxo, pastor. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, ser cristão era coisa de pobre. Era coisa de pobre ou de pessoas negras. Daquelas pessoas menos favorecidas. Hoje a gente vê advogado cristão, isso é uma maravilha. Médicos cristãos, juízes cristãos. Isso é muito bom. Mas estamos vivendo uma época em que muitos se titulam cristãos, mas não estão carregando em si as marcas de Cristo. Estamos vivendo uma época de vergonha, de dor, de tristeza, de muitos escândalos. E aí vem a palavra do Senhor e fala: convertei-vos. Convertei-vos. Hoje, para nós ouvirmos uma pregação que venha nos confrontar, é muito difícil. Porque estamos tão acostumados, a igreja está tão acostumada em querer receber chave de carro, em querer ser abençoado, querer crescer financeiramente. Nada contra isso, isso é muito bom. Mas servir a Deus, irmãos, não é isso. E as coisas estão se apertando e vai apertar muito mais. Quando o Senhor fala a respeito de convertei-vos, o Senhor requer de nós que viemos dar frutos, frutos dignos de arrependimento. Que as pessoas venham olhar para nós e ver Cristo na nossa forma de falar, no nosso proceder, no lidar com as pessoas. É muito bom pregar, é maravilhoso, louvar é maravilhoso, estar na frente de um grupo é maravilhoso. Mas eu vou te dizer uma coisa, nem sempre aqueles que têm atividades na casa do Senhor estão convertidos. Porque essa questão de se converter trata muito a respeito de relacionamento com Jesus. Não tem como uma pessoa ter uma mudança de vida se ela não tem um relacionamento com seu Senhor. E a gente vai ver isso na vida de Pedro. Pedro, ele vai lutar contra um inimigo errado. Pedro, ele vai usar uma arma errada pelo motivo errado e ele vai obter o resultado errado. Pedro, ele luta. Ele entra em uma guerra espiritual, porém ele vai usar armas carnais. Glória a Jesus. Pedro, ele é um tipo de cristão que ele confiou em si mesmo. Ele julgou ser superior aos seus condiscípulos. Ele dormiu na hora da peleja. Lembra?
Quando Jesus, ele vai estar lá no jardim do Getsêmani, e ele pede para que viesse orar juntamente com eles. Quando Jesus retorna, o que é que eles estavam fazendo? Dormindo, cochilando. E a igreja do Senhor se encontra dormindo. As coisas estão acontecendo, a gente não consegue mais sentir dor. Não conseguimos mais chorar por alguém que se perde na caminhada. Estamos o quê? Dormindo. Pedro, ele demonstra uma coragem carnal. Ele passou a seguir Jesus de longe. Foi um homem ambíguo, paradoxal, de fortes contradições. Havia nele uma intensa ousadia e atitude de extrema covardia. Um homem de altos e baixos, de escaladas e quedas, de bravura e fraqueza, de avanços e de recuos. E hoje nós estamos vendo nos nossos dias as mesmas características na igreja do Senhor. Somos fáceis em apontar alguém que cai na caminhada, mas não estamos tendo cuidado conosco mesmo. Sendo que a palavra do Senhor me adverte, tu que está em pé, cuide-se para que não caia. Glória a Jesus. Permita-me contar um pouquinho da minha história em alguns minutos, que eu não quero enfadar os irmãos. Mas eu lembro-me bem quando eu me converti ao meu Senhor. Eu estava com 13 anos de idade, um adolescente, que estava vivendo um dos piores momentos da sua história. Porque eu estava presenciando a destruição dentro do meu próprio lar. Onde o maligno, a sua influência acaba tomando o corpo da minha mãe. Minha mãe, ela foi acometida por uma enfermidade espiritual, e que ela fazia exames e mais exames e mais exames, e nada, irmão, não dava nada, completamente nada. E nós chorávamos, e eu ficava pedindo ao meu Senhor, meu Deus, não permita que minha mãe morra, que minha mãe venha falecer. Quem vai cuidar de mim? Eu chorava e nem conhecia ainda o Senhor, mas eu já pedia. E cada vez minha mãe ia de mal a pior, mal a pior. Mas um certo dia, ela viaja para Salvador. Chegando lá, Deus envia uma serva na casa da minha irmã. E ali faz promessa. E o Senhor a liberta. A partir dali, manhã começou a ir para a Igreja Batista Betel, que todos conhecem. Mas ainda eu não tinha feito uma decisão. Mas eu vi o que Deus tinha realizado na vida da minha mãe. Quando foi um certo dia, eu estava subindo as escadas da Igreja Católica, porque eu sempre fui envolvida no coral, gostava muito de cantar. E quando eu estava subindo as escadas da Igreja Católica, irmãos, eu ouvi a voz do meu grande amor, que é o meu Senhor. Eu ouvi. A minha convenção não foi precisar ninguém fazer apelo para mim. Ele se revelou a mim no momento de dor, no momento de caos, no momento de sofrimento. Eu ouvi ele me fazer uma pergunta dizendo: é isso mesmo que você quer? Aquela pergunta do Senhor para mim me parou. E eu fiquei olhando entre a direção da Igreja Batista e a Igreja Católica, que faltava poucos passos para entrar nela. A partir daquele dia eu tomei uma decisão e disse: não, eu vou servir ao Senhor, ao Deus da minha mãe. E comecei a servir a Deus e comecei a contemplar os grandes feitos do Senhor na vida dela e na nossa casa. E o Senhor, ele começou a fazer promessas essas que não se perderam no caminho, porque todas têm sido cumpridas.
Aleluia! Tenho 22 anos de cristã. Dentre esses 22 anos, são 14 anos trabalhando na obra ao lado do meu esposo. Aleluia, os meus olhos têm contemplado muitas coisas. Já vi Deus batizar com o Espírito Santo pessoas dentro de casa. Já vi pessoas sendo curadas de forma instantânea. Já vi crentes que davam muito trabalho ao evangelho serem transformados, como também eu já contemplei aqueles que brincaram no evangelho morrer nos próprios delitos e pecados. Servir a Deus não é brincadeira, igreja. Servir ao Senhor não é brincadeira, até porque o Senhor é aquele que nos conhece. Aleluia! O pastor, ele te conhece aquilo que tu quer mostrar. Mas o Senhor, ele conhece você quando está dentro do teu quarto. Porque dos olhos dele ninguém se esconde. E no decorrer dessa jornada, aleluia, eu me envolvendo, trabalhando na obra, ajudando o meu esposo, nas congregações. Houve momentos na minha caminhada que eu me perdi. De que forma, irmã? Eu me perdi porque muitas das vezes a gente pensa que está envolvido, que está trabalhando, você está em conexão com o seu Senhor, e nem sempre. Nem sempre. Tem muita gente perdida na casa. Está até envolvido na obra, mas já se esqueceu do dono dela. Eu me sobrecarreguei tanto de trabalho que desenvolvi uma ansiedade. E aí que eu vim me aproximar novamente do meu Senhor, porque o jugo dele é suave, o seu fardo é leve, não é pesado. Quando nós servimos a Deus e fazemos a sua obra e estamos vivendo um relacionamento, estamos apegados, entrelaçados nele, a sua obra não se torna pesada. Quando está pesado, alguma coisa de errada está acontecendo com a gente. E a partir desse momento eu tive que parar. Eu tive que colocar a minha vida novamente no altar. Eu tive que parar para escutar o Senhor que realmente Ele queria comigo, que não era daquela forma, não era daquela maneira. E passei a desenvolver um verdadeiro relacionamento com o meu grande e verdadeiro amor. Pedro, ele viveu ao lado de Cristo durante seu ministério terreno, esteve presente, mas Pedro falhou. E muitos de nós estamos falhando, mas não queremos reconhecer isso. Muitos de nós estamos transgredindo e se afastando do primeiro amor, mas não queremos reconhecer isso. Está tudo bem, eu estou envolvida. Está tudo mil maravilhas. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Tem pessoas que nem sabem o que é mais oração. Está tão envolvida de tanto trabalho, mas não tira um momento com seu Deus. Nunca mais nem o ouviu falar. Não sente mais a presença. Está se perdendo. Pedro esteve constantemente ao lado de Jesus. Mas no momento que Jesus mais precisou dele, ele o negou. Não foi verdade, igreja? Ele fugiu. Ele se escondeu. Ele se assentou na roda dos escarnecedores. E quando alguém olhava para Pedro e apontava, olha, você é um deles. Eu nem conheço este homem. Como assim? Como? Se até a sua maneira de agir, de falar era parecida com ele. Como ele não conhecia o seu mestre, o seu Senhor? Será que não estamos da mesma maneira?
Será que não estamos procedendo da mesma forma, irmãos? Negando ao nosso mestre. Mas Jesus já tinha o advertido. Ó Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Esse galo aqui não era animal não, viu, irmãos? Não vou entrar aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas não era animal. Mas o Senhor disse assim, ó, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro negou todas as 3 vezes. Cumpriu-se a palavra. E eu acredito que quando tocou aquela trombeta, quer dizer, o galo, quando tocou, ele lembrou. O que é que eu fiz? O que eu fiz? Não fui fiel ao meu mestre. Negligenciei o amor do meu grande amigo. Fui infiel. Destruí a minha carreira. Eu neguei. Eu acredito que Pedro ficou dilacerado, destruído por dentro. Ele foge, irmãos. Mas o Senhor, ele é tão perfeito que ele não abre mão de nós. Mesmo nos nossos pecados, nos nossos erros, ele não abre mão nem de mim, nem de você. Glória a Jesus. E a igreja do Senhor, ela precisa aprender conforme a sua palavra. A Bíblia diz, achegai-vos a mim, eu chegarei a vós. O que Deus quer de nós, que viemos nos achegar a Ele, viver em plena comunhão. A gente hoje está vendo uma igreja dividida, irmãos. Uma igreja dividida. São pessoas se achando melhor do que outras, sendo que a palavra do Senhor ela nos ensina que se você quiser se achar melhor, você tem que servir, ó. Servir o teu irmão. E hoje nós temos visto isso, é briga por posição, é briga por quem canta mais, porque quem prega mais, quem faz melhor. Jesus está preso aqui? Jesus está preso? Eu te pergunto, Jesus está preso a isso? A igreja, o verdadeiro sentido de igreja é chamada para fora. Nós viemos aqui ser alimentados pela palavra, mas o Senhor nos chamou para lá, ó. Para pregar o seu evangelho, para anunciar a salvação àqueles que estão cativos, aqueles que estão oprimidos nas garras do maligno. Não é para a gente estar brigando, parecendo crianças mimadas, se dividindo, criando grupinhos. Não, que evangelho é este? Quem é Jesus para você, meu irmão? E o que a cruz significa na tua história? Qual a importância do Calvário? Precisamos viver esta palavra, não ser apenas ouvintes, mas ser ouvintes praticantes. É por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo no nosso meio, porque existem muitas pessoas doentes e feridas. E quem está causando as feridas de fora ou de dentro? É os de dentro. O evangelho é aquele que transforma. Eu tenho o costume de dizer que a pessoa que aceita Jesus verdadeiramente, que se permite que esta palavra transforme a sua vida, ele nunca mais será o mesmo. E nunca mais olhará para trás. Porque o evangelho, ele transforma, irmãos. Glória a Jesus. E o nosso Deus, ele é tão misericordioso, e quando a gente vai ver no livro de João,
capítulo 21, precisamente versículo 14, 15, 16 e 17. Jesus ele aparece, após a ressurreição, ele aparece 3 vezes, e essa é a terceira vez que ele aparece. E ele vai ao encontro dos discípulos que estavam na praia. E desses discípulos, ele vai se aproximar de Pedro. E ele chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, todo constrangido, ele chega e diz: Senhor, eu te amo. Ele apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Pedro, ele se converteu após ter negado Jesus. Foi aí que Pedro se converteu de verdade. Foi quando ele percebeu que ele era falho. Foi quando ele percebeu que ele negligenciou o conselho do mestre. Foi quando ele percebeu que ele poderia ser diferente. Foi num momento de dor que Pedro ele se converteu. E Jesus, ele percebeu que Pedro não tinha se perdoado. E há muitas pessoas na casa do Senhor que não se perdoou por algo e que também precisa liberar o perdão. Quando a Bíblia fala em 2 Crônicas, vamos voltar lá, 7:14, diz assim: E se meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Jesus, ele foi até Pedro, fazendo pergunta a Pedro, e ele fez 3 vezes, a mesma quantidade de vezes que Pedro o negou, para que Pedro entendesse que ele já tinha liberado o perdão para a sua vida. E que uma nova história o Senhor iria escrever na vida de Pedro. E nós, como servos do Senhor, precisamos aprender também a perdoar, porque isso faz parte da conversão. E tem muita gente na casa do Senhor vivendo de migalhas, com a vida infrutífera, não sai do lugar, não consegue avançar por causa de um perdão que não foi liberado. Por causa de um perdão que não foi liberado. Você pensa que isso não influencia no mundo espiritual, não? E como influencia? Lhe trava. Quando você não perdoa, lhe trava. Você não consegue avançar. Aquela situação, ela dorme com você, você dorme com ela e acorda com ela. Você não consegue ter paz na alma. Permita eu contar uma situação. Aconteceu um fato comigo de muitos anos atrás, muitos anos atrás. E eu fiquei muito ferida. Quando foi um certo dia, o Senhor ele me deu um sonho. E nesse sonho, Deus me mostrava a pessoa cancerígena. E na clínica, em uma clínica. E eu ia visitar essa pessoa. E aquilo ali mexeu comigo. Muito comigo. Eu disse: Senhor, e agora o que é que eu faço? Imediatamente, quando eu me despertei do sonho, porque no sonho eu falava com ela, eu ia ao encontro dela. Aí, quando eu me despertei, eu procurei o contato pelas redes sociais. Eu busquei, irmão, de toda maneira. Quando eu encontrei, eu entrei em contato. Quando eu entrei em contato com a pessoa, ela disse: A paz do Senhor, minha irmã, me perdoe. Oh, irmãos, me perdoe. Eu entendi o significado do sonho. Há muitas pessoas na casa do Senhor doentes. Doenças causadas por falta do perdão.
E há doenças que o médico ele nunca vai conseguir tratar. Você vai tomar a medicação que for. Só vai ser curado quando perdoar. Há muitas pessoas, eu já vi muitos casos, irmãos, muitos casos, de pessoas suspender a roupa e dizer aqui, ó, irmã, né, as ronchas, por falta de perdão, paralisar no caminho, porque não conseguiu abrir o coração para perdoar. E nós pregamos tanto sobre perdão e não vivemos. Pregamos tanto sobre amor e não sabemos nem amar. Sendo que a palavra do Senhor diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós. E você se ama? Você se ama? Se você se ama, você consegue amar o teu irmão. Se você não consegue amar o teu irmão, minha irmã, me desculpa, tu está lendo a Bíblia de forma errada. Precisa de um teólogo para interpretar, é? Precisa? A Bíblia do Senhor é tão clara, tão simples. Não é verdade? A gente que complica as coisas. E o Senhor, ele vai para Pedro. Pedro, tu me amas. Apacenta os meus cordeirinhos. Aí o Senhor fala, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer ver Deus, ele manifestar o seu poder na sua vida? Olhe, quando Pedro entendeu que o perdão já estava liberado sobre a sua vida, na sua primeira pregação, ele ganhou quase 3.000. Quase 3.000 almas, porque ele entendeu que ele precisava ser sarado. Que ele precisava entender o propósito da cruz. O porquê que Jesus precisava morrer. Era para nos dar vida, era para lhe dar vida. Glória a Jesus. E o Senhor, ele quer mudança em nós, igreja. Vamos viver o evangelho de uma forma transparente. Glória a Jesus. Vamos viver a palavra do Senhor como ela é. Sem precisar enfeitar. Eu te digo uma coisa. Quando eu aprendi sobre o perdão, estou falando de mim. Porque é bom a gente pregar o que a gente vive. Eu não gosto de falar de outras pessoas, não. Eu gosto de falar sobre mim. Quando eu aprendi isso, a minha vida houve uma mudança radical. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher abençoada em todos os sentidos. Eu sou uma mulher próspera, porque eu entendi a importância do perdão. Eu entendi a importância de servir a Deus. Eu não posso estar copiando o nosso irmão Caetano. Não. Eu preciso saber quem eu sou nele. E qual foi o propósito que ele me chamou. Enquanto você não descobrir isso, você nunca vai avançar naquilo que Deus te chamou. Aí você sempre vai estar admirando A, B, e você? Quais são as tuas experiências? Quais são as tuas experiências com Ele? Vamos colocar de pé?